Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje, continuando aí a série de inglês para iniciantes, a gente vai ver aqui a aula 2 sobre informações pessoais. Então aqui eu vou trazer algumas perguntas e respostas sobre as informações pessoais para você praticar aí esse conteúdo. Então vamos lá, a gente tem aqui as perguntas e respostas mais comuns sobre informações pessoais em inglês. Então vamos lá. What's your name? What's your name, né? Então, qual é o seu nome? E a gente também pode falar what's your name, ó, bem rápido, né? Geralmente eles não vão falar what's your name, desse jeito tão certinho. Então, what's your name? What's your name, né? E aí, você responder my name is Sarah, ou uma forma mais informal, I'm Sarah. I'm Sarah, né? Então, qual o seu nome? E meu nome é Sarah. How old are you? How old are you? Então aqui, para falar sobre idade, e pra gente falar sobre idade, a gente não pergunta como no português. Então a gente não vai falar qual a sua idade, né? A gente tem uma estrutura diferente. Então aqui, se você for traduzir ao pé da letra, vai ser quão velho você é, né? Então vai ter meio que essa tradução aí, né? Ao pé da letra. Então por isso que é importante a gente não traduzir ao pé da letra, e sim entender a pergunta, a estrutura da pergunta. Porque se a gente traduz ao pé da letra, muitas vezes a gente vai errar, tá bom? Então aqui, how old are you, né? E aí a gente vai responder com a idade que a gente tem. Então aqui no exemplo, I'm 30 years old. Então, how old are you? Qual é a sua idade? Ou quantos anos você tem, né? Então, quantos anos você tem aí? A pergunta e a resposta, I'm 30 years old. Eu tenho, 30 anos. Então, aqui a gente vai utilizar, a gente não utiliza na resposta o have, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção aí. A gente vai utilizar o to be. Então, I am 30 years old e não I have 30 years old. Você falar I have, não vai estar certo, tá? Então aqui, você olhando a pergunta, você entende como que você vai responder. A pergunta foi feita com o verbo to be, are you, né? E aqui a resposta vai ser com o verbo to be também, então I am, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz da vida, né? Essa pergunta pode ser resumida também de what do you do? Você pode apenas utilizar aqui, ó, what do you do, tá bom? Então você tem essas duas opções, ou você faz a frase completa, ou você pode abreviar. Então, what do you do for a living? Então, what do you do? No meu caso, como que eu responderia? I work as a teacher, né? I work as a teacher, eu sou uma professora. E aqui no caso do exemplo, I work as a software engineer. Aqui vai estar sempre a mesma estrutura. I work as a, né? E aí você vai falar. Se aqui não fosse software e só engineer, aí aqui a gente teria que utilizar o an, porque aqui começa com E, tá bom? Mas aqui, ó, I work as a software engineer, tá bom? Então, o que você faz da vida? Eu trabalho como engenheiro de software. No meu caso, I work as a teacher. Eu trabalho como professora. Então, aqui, ó, é interessante você saber o uso do a e do an. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse assunto exclusivamente, ensinando como utilizar um ou outro. Eu vou deixar aqui no card para você conferir, tá bom? Então, só para você, depois dessa aula, você ir lá conferir esse assunto também, para você entender essa estrutura, tá bom? A próxima pergunta aqui vai ser where are you from? Você tá querendo saber, de onde que a pessoa é aí, né? Então, where are you from? Sempre essa pergunta, a resposta vai ser I'm from, né? Aqui, ó, seguindo a linha da pergunta. Então, muitas vezes, quando você vai construir a resposta, é interessante você observar a pergunta, que vai ser mais fácil você entender como que você deve responder. Então, aqui, ó, foi are you from? Como é que vai ser essa resposta? I am from, tá vendo? Então, utilizando o verbo to be e aqui o complemento. Então, aqui, de onde você é? I'm from Brazil, sou do Brasil. What's your nationality? What's your nationality? Então, qual é a sua nacionalidade? I'm Brazilian. I'm Brazilian. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro ou brasileira. Próxima frase aqui. Which city or country do you come from? Então, de qual cidade ou país você vem, tá? Então, seria essa aí a tradução. I come from São Paulo, Brasil, né? Então, eu venho do São Paulo, Brasil. Ou eu sou de São Paulo, Brasil, né? Você pode falar isso também. Can you tell me a little bit about yourself? Can you tell me a little bit about yourself?
Então aqui é uma pergunta, né, querendo saber as informações sobre você. Então, suas características, ou o que você gosta, né, o que você faz. Então aqui é uma pergunta com a resposta um pouquinho mais completa, se, claro, né, você quiser dar. Então aqui, sure, I'm a teacher and I love hiking in my free time. Então, ó, sim, claro, né, eu sou uma professora e eu amo caminhar ou fazer trilhas aí nas minhas horas vagas, tá bom? Próxima pergunta aqui, what brings you here today? Então, I'm here for a job interview. Então, às vezes você tá conversando com a pessoa, ela tá perguntando sobre você e ela quer saber o que te trouxe aqui, né? Então, o que te trouxe aqui hoje? E aí ela vai responder, estou aqui para uma entrevista de emprego. Próxima pergunta aqui, have you been to this event or location before? No, it's my first time here. Então, você já esteve neste evento ou local antes? Não, é minha primeira vez aqui. What are your interests or hobbies? Então aqui a pessoa, quando você dá informações pessoais, não somente você vai dar seu endereço, de onde você é, o seu nome, né? A pessoa também quer saber quais são aí os seus hobbies ou interesses. Então essa é a pergunta que você vai utilizar. Então, what are your interests or hobbies? Então, quais são os seus interesses ou hobbies? I enjoy reading and playing soccer. Então, eu gosto, né? Eu adoro ler e jogar futebol. Essa resposta você vai estar podendo utilizar I enjoy, I like, I love, tá? Então, muitas pessoas apenas se restringem ao uso do like, mas você pode utilizar outros adjetivos, né? Para que você possa falar, outros verbos aqui no caso, para falar do que você gosta, né? Então, aqui no caso a gente está utilizando o enjoy, mas pode utilizar também love, tá bom? E também o like, né? Se você preferir também. What do you like to do in your free time? Outra pergunta é que você tá tirando informações aí das pessoas, né? Então, quando você conhece alguém, você não só quer saber, né, coisas mais assim, rasas, você quer às vezes saber também mais profundamente sobre a pessoa. Então, aqui, ó, what do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer aí no seu tempo livre, né? Então, I like to watch movies and spend time with my family. Então, eu gosto de assistir filmes e passar tempo com a minha família, tá bom? Próxima pergunta aqui, what's your educational background? Então aqui, ó, ela quer saber a sua formação acadêmica. Então, qual é a sua formação acadêmica, né? Onde você estudou, o que você fez? A resposta aqui, I have a bachelor degree in economics. Então, eu tenho uma graduação em economia. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Então, você tem irmãos ou irmãs? Yes, I have 2 older brothers, tá? Então, sim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Por exemplo, aqui dessa frase. Siblings, galera, vai ser irmãos no geral, tá? Então, vai ser, se você tiver só irmãs, você vai responder só irmãs. Se você tiver só irmãos, você vai responder só irmãos, como foi aqui no caso, né? Então, brothers. Se você tiver só irmãs, vai ser sisters. E se você tiver, né, vários irmãos, tanto irmãs quanto irmãos, você vai utilizar siblings, porque aí vai ser no geral, tá bom? Então vai ser aqui siblings, né? Aí a resposta vai ser o quê? Sim, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Próximo aqui, are you married or single? Are you married or single? Você é casado ou solteiro? I'm single, sou solteiro. Do you have any children? Do you have any children? No, I don't have any children. Então, ó, você tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Então aqui, né, igual eu falei, tem várias perguntas sobre informações pessoais em inglês, né, utilizando as perguntas e respostas mais comuns aí, né, porque a gente não vai só se basear naquelas perguntas basiquinhas. Aqui eu tô trazendo vários exemplos para que você possa aprimorar, né, cada vez mais o seu conhecimento, tá bom? What do you hope to achieve in the future? Então, olha só, o que você espera, né, você alcançar no seu futuro? I hope to start my own business someday. Então, eu espero começar o meu próprio, né, negócio algum dia. What languages do you speak? Então, what languages do you speak? Então, quais idiomas você fala? I speak English and Spanish fluently. Então, eu falo inglês e espanhol fluentemente, tá? Então, aqui, what languages do you speak? Ele quer saber quais idiomas, né, que você fala. What's your favorite type of food? What's your favorite type of food?
My favorite type of food is Italian. Então, qual é o seu tipo de comida favorita? E a resposta, meu tipo de comida favorita é italiana. Essa frase aqui, você pode estar trocando por várias coisas. Por exemplo, what's your favorite kind of music? Ou what's your favorite type of music? Né? Então, qual é o seu tipo de música favorita? What's your favorite type of movie? Qual o seu filme, tipo de filme favorito? Né? Então, aqui tem várias opções para você colocar no lugar de comida, tá bom? Aqui, ó. What's your favorite book, movie or TV show? Então, qual é o seu livro, qual é o seu filme ou qual é o seu sua série favorita, tá bom? Que a resposta que poderia ser, né? My favorite book is To Kill a Mockingbird. My favorite movie is The Godfather. My favorite TV show is Friends, tá? Então aqui só a tradução, né, do que a gente viu. Então aqui The Godfather, Poderoso Chefão, né? What is something unique or interesting about you, né? Então, olha só, o que é algo de único ou interessante, né, em você? I have traveled more than 20 countries. Então, ó, eu já viajei em mais de 20 países, né? Então, algo que é interessante, né, de você aí, né? What do you enjoy most about your job, hobby? Pode ser também, ó, por exemplo, você pode trocar esse job e hobby por outras coisas, né? Então aqui, ó, o que você, né, mais gosta, né, sobre o seu trabalho ou sobre o seu hobby. Poderia perguntar, por exemplo, sobre sua vida, então seria about your life, né? Posso falar sobre sua família, então about your family. Então essa pergunta também é uma estrutura que você pode utilizar como padrão para outras coisas também, tá? I enjoy the challenge of solving problems in my job. And the adrenaline rush I get from hiking in my hobby. Então, ó, eu gosto do desafio, né, de resolver problemas complexos no meu trabalho e a adrenalina, né, que eu tenho, né, de caminhar ou fazer trilhas no meu hobby, tá bom? What is your proudest accomplishment? My proudest accomplishment was completing a marathon last year. Então, ó, what's your proudest accomplishment? Qual é a sua maior conquista? My proudest accomplishment was completing a marathon last year. Então, minha maior conquista foi completar uma maratona no ano passado. What are your short-term goals and what are your long-term goals? Então, quais são, né, os seus objetivos a curto e longo prazo? Então, short-term, curto, e long-term, longo, né? E aqui goals são os objetivos e aqui a gente tem esse curto prazo ou longo prazo, né? Então, short-term, curto prazo, long-term, longo prazo. My short-term goal is to improve my public speaking skills and my long-term goal is to buy a house. Meu objetivo de curto prazo é melhorar minhas habilidades de falar em público. Meu objetivo de longo prazo é comprar aí uma casa, né? Então aqui, né, perguntas e respostas mais comuns sobre informações pessoais em inglês, né? Pra você, essa foi aqui a nossa aula 2. Se você tá gostando dessa série, não se esqueça de se inscrever aqui pra continuar assistindo as nossas aulas, né? Na próxima semana a gente vai ter aí a aula 3, então continua aqui comigo pra você aprimorar cada vez mais aí o seu inglês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa aula. Uma ótima forma de você praticar, né, esse conteúdo é escrever nas suas próprias respostas sobre essas perguntas que eu trouxe aqui. Então assiste de novo aí, pausa, faz as suas respostas, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí a aprimorar o seu inglês, tá bom? Se você quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade de deixar as suas respostas aqui também, tá bom? Então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando aqui as aulas, né? E não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!